Comigo aqui já o Dr. Gilberto Laorgue Nunes e, aliás, uma das muitas coisas positivas de tê-lo no programa são sempre as novidades, são sempre as informações que ele traz. E hoje ele vai falar de uma coisa importantíssima, que é um estudo mundial que foi feito, né, sobre os riscos aí, evitáveis, inclusive, dos problemas cardiovasculares. Isso. Então é um estudo muito importante, né, que foi um estudo mundial, englobando 34 países, 8 continentes, em que foram compilados mais de 112 estudos epidemiológicos envolvendo mais de 1.500.000 pacientes, certo? E o que esse estudo identificou é que as mortes por doença cardiovascular, as mortes globais e a incidência das doenças cardiovasculares, por exemplo, infarto e acidente vascular cerebral, são explicáveis na grande parte por 5 fatores de risco que são amplamente conhecidos e modificáveis, o mais importante que isso. Então, essa análise mostrou que a ocorrência de AVC e de infarto em 57% das mulheres pode ser explicado por esses 5 fatores de risco e em 52% dos homens. Já a mortalidade global por qualquer causa, não precisa ser doença cardiovascular, a mortalidade global das mulheres em 27% dos casos pode ser explicada por esses 5 fatores de risco e em 22% dos homens. Então, isso mostra a importância não só da identificação desses fatores de risco, mas também dos seus controles. E como a gente deve se empenhar em campanhas de esclarecimento da população, porque são fatores modificáveis. A gente pode mudar a história natural da doença. Pois é, eu ia dizer isso. Na verdade, a gente detecta tudo isso, né, num estudo tão importante como esse, mas a gente também percebe que muitos desses fatores as pessoas não levam a sério. Quer dizer, que campanhas o senhor acha que a gente poderia fazer que realmente as pessoas viessem a acreditar, né, nisso? Acho que o nosso grande desafio é que realmente a população compreenda a importância do controle desses fatores de risco. E eu vou citar eles nominalmente. É o peso corporal, a pressão arterial, o nível de colesterol, a presença ou não de diabetes e o fumo. Então são 5 fatores de risco que todo mundo conhece, certo? Que já houve campanhas e campanhas mostrando que eles estão associados não só às doenças cardiovasculares, mas em alguns casos a cânceres também. E a gente ainda não consegue controlar eles de maneira eficaz. Parece que a gente não acredita muito nisso, né? Parece que não acredita. E uma coisa que esse estudo mostrou também é que quando se faz a divisão por região geográfica, infelizmente, a América Latina é onde a taxa de fumo é maior e onde o índice de massa corporal que mede, né, o grau de gordura de uma pessoa também é maior do que em qualquer outra região do mundo. Então isso mostra o tamanho do desafio que nós temos, né, por um lado, mas como a gente poderia impactar positivamente tanto a mortalidade quanto a ocorrência dessas doenças cardiovasculares se a gente conseguir conscientizar as pessoas e tratar esses fatores de risco que são tratáveis ou evitar fumo, manter um peso adequado. Pois é, eu ia falar sobre o fumo, exatamente. Quer dizer, isso que, pelo que a gente percebe, já diminuiu muito o consumo do fumo de uns anos para cá. Já diminuiu bastante, mas o desafio persiste. Ao passo que esse estudo nos dá um sinal de alerta que a gente tem que trabalhar mais, tem que tentar ser inovador na conscientização das pessoas, tem pelo menos um dado positivo que foi apresentado no último Congresso Brasileiro de Cardiologia aqui em Porto Alegre no mês passado. Esse estudo mostrou que nos últimos 30 anos, aqui no Rio Grande do Sul, houve uma redução de 53% das mortes relacionadas à doença cardiovascular e de 22% na ocorrência de infartos e acidentes vasculares cerebrais, entre outras doenças cardiovasculares. Então isso mostra, por um lado, que o nosso tratamento é muito eficaz, né? Ou intervenções por catéter ou medicamentos, de maneira que a mortalidade diminuiu, né? Mas a nossa prevenção ainda deixa a desejar. O senhor repara, por exemplo, nos seus pacientes, quando eles voltam ao consultório, se eles estão fazendo as recomendações e tal que o senhor coloca? A gente tenta fazer, no consultório a gente tem, vamos dizer assim, uma taxa de sucesso maior porque é uma coisa mais personalizada. Mas acho que o grande desafio é atingir a população global. Né? O paciente que vai no teu consultório, ele está mais motivado
né, a fazer essas mudanças de estilo de vida. Ao passo que a população geral, que às vezes não sente nada, acha que não, isso aqui é coisa para a pessoa mais velha, eu sou muito jovem, não preciso disso e tal. Não pensa nisso. Não pensa nisso. Com razão. Bom, olha só, a gente agora, a partir daí desse domingo, a gente vai tratar item por item, né, dessa pesquisa aí. O próximo é o IMC, correto? Isso, nós vamos, nos próximos programas, nós vamos individualizar cada um desses 5 fatores de risco, né? Explicando para a pessoa o que eles são, qual é o impacto, qual é o impacto que eles têm e o que a gente pode fazer para controlá-los. Tá bom, então. Obrigada, doutor Gilberto. Eu que agradeço.